Clássico é clássico, são os jogos que mais nos arrepiam e chamam, mesmo aqueles que acabam sem golos. O nulo no Dragão foi o resultado do Futebol Clube do Porto Benfica deste domingo, o mesmo dia em que jogou o Sporting e o Sporting Braga. E este episódio de No Princípio Era a Bola será naturalmente muito focado nesta jornada grande. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo está o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Olá, Bem-vindo, Lídia. Tomás. Bem-vindo. Olá, o Rui também, um abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. 90 minutos, poucos golos, neste caso nenhum golo, muita estratégia. Assim foi o Futebol Clube do Porto Benfica, um jogo onde ninguém quis arriscar muito numa fase ainda muito precoce da época. O nulo foi, portanto, mais natural do que a sua sede de futebol. Rui, começo por ti hoje. Foi um clássico em que as cartas estiveram muito em cima da mesa. Ambos os treinadores admitiram no final, num assombro de honestidade, aquilo que queriam para o jogo. Uma das equipas jogou para não perder, outra aparentemente jogou para não ser surpreendida. Fala-se muito em batalha tática, gosta-se de falar em batalha tática nestas alturas. É um termo terrível, porque não existiu Exatamente. batalha tática nenhuma. Mas Diria que pronto. aqui, mais que isso, houve estratégias bem delineadas, não é? Exatamente. É exatamente isso. E, sobretudo, destacar que a qualidade de jogo roçou o suporífero, mas a verdade é que o grande vencedor do Clássico é José Mourinho, porque José Mourinho jogou para o 0-0 e conquistou o 0-0. O Benfica, tal como tinha acontecido diante do Chelsea, porque aí não há grande novidade, se quisermos, buscou anular os pontos fortes da equipa adversária. Nem sempre o conseguiu da melhor forma, isso é o meu ponto de vista, por isso não acho que tenha sido taticamente brilhante, mas a verdade é que dificultou claramente a tarefa da equipa do Futebol Clube do Porto. Partiu de um pressuposto que temos visto e temos dito aqui que os adversários do Futebol Clube do Porto têm vindo a privilegiar, é basicamente pressionar num bloco médio entre o 4-2-4 e o 4-4-2. O objetivo é ter dois homens no corredor central, no caso Pavlidis e Sudakov, que impediam que a bola entrasse limpa no Alan Varela, e depois uma preocupação clara dos dois extremos, Luque Bacchio à direita e Oshnes à esquerda, se é possível chamar Oshnes extremo, em perseguir os laterais e, sobretudo, aqui uma preocupação mais esdrúxula por parte de José Mourinho com as progressões do Alberto Costa, o que mostra que leu muito bem a equipa adversária e percebeu que colocando ali o Washington, o Alberto Costa poderia ter mais dificuldades em termos de progressão. Nem sempre foi assim, mas a verdade aconteceu. Depois, as marcações individuais dos dois médios centro aos dois médios centro adversários. Rios claramente em cima do Gabri Veiga, Enzo Berrenechea claramente em cima do Froholt, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto, depois de terem tido uma entrada forte, ou seja, sobretudo a nível daquilo que é a pressão do Futebol Clube do Porto, foram 15, 20 minutos muito fortes da equipa do Futebol Clube do Porto, que obrigaram o Benfica a bater bola para a frente, porque estava a perceber que saindo por trás ia acabar por cometer algum erro. A verdade é que as movimentações dos dois interiores do Futebol Clube do Porto, abrindo muitas vezes sobre os corredores laterais, abriram uma cratera enorme entre o Rios e o Barrenechea, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto, se tivesse um avançado centro com características diferentes do Samu, ou se jogasse como um falso 9, como testou na parte final diante do Estrela Vermelha, teria aproveitado muitos espaços que apareceram no corredor central, mas a verdade é que Samu é um jogador muito limitado do ponto de vista técnico, tem dificuldades a jogar de costas para a baliza, não tem a capacidade de rodar, por exemplo, o Denis Gu tem, e esse aspecto também me parece muito importante salientar, e se fosse, por exemplo, o Rodrigo Mora, o falso 9, as coisas ainda se tornar-se-iam muito mais difíceis para a equipa do Benfica. Basicamente foi a equipa do Benfica a anular o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto
Sinceramente, creio que poderia ter sido mais imprevisível do ponto de vista ofensivo e, sobretudo, sentimos que na segunda parte, principalmente a partir do momento em que há as substituições do Futebol Clube do Porto, as primeiras, percebeu-se que Farioli queria esticar o jogo pelo corredor direito e esperava que o William fosse diferenciador frente a Dal, e deixa-me dizer que o Dal, ao contrário de vários jogos anteriores, fez uma exibição muitíssimo conseguida diante do Futebol Clube do Porto, e a outra substituição comprovou qual era o objetivo de Farioli, ou seja, risco zero. Ou seja, substituir Gabri Veiga por Pablo Rosário quando tem Rodrigo Mora no banco comprovou que a equipa do Futebol Clube do Porto só lançou, se quisermos, Denis Gulo e Rodrigo Mora aos 90 minutos, de forma claramente tardia. Eu creio que esse é o momento-chave do jogo, porque acredito que o Rodrigo Mora tenha entrado para o lugar do Gabriel Veiga, o Benfica acabaria por sofrer bastante, o que acabou por não acontecer. Olhamos para o jogo, vemos pouquíssimas oportunidades de golo. A maior oportunidade de golo do Benfica é uma bola ao ferro enviada pelo Kivior, ou seja, alto ao ferro, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto, para além de ter criado um ou outro desequilíbrio na primeira parte, com chegada à zona de finalização, quer do PP, quer do Gabriel Veiga, a grande oportunidade acabou por chegar aos 90 minutos e adivinhamos como Denis Gul a conseguir uma progressão pelo corredor central, algo que o Samu nunca conseguiu, e o Rodrigo Mora a surgir em zona de finalização, a ultrapassar facilmente o Rios e a tirar a bola ao ferro num lance que podia ter feito o clássico cair para o lado do Futebol Clube do Porto. Tomás, pegando aqui um bocadinho no que o Rui também já disse, surpreendeu-te que Farioli, tendo soluções no banco, como o caso de Gul e Mora, como se viu, não tivesse arriscado mais num jogo que poderia ganhar? Sinceramente, surpreendeu mais o facto de o Porto, nos primeiros 15, 20 minutos, quando tudo apontava para a habitual pressão enérgica a todo o campo, para não deixar o Benfica respirar, acabou por se retrair muito nesses primeiros 15, 20 minutos. Já não vou mais longe, mas pelo menos nessa fase inicial do jogo. Ou seja, a possível superioridade anímica do Futebol Clube do Porto nem sequer apareceu em campo, porque o próprio treinador também acabou por se encolher desse ponto de vista, e a equipa obviamente seguiu essa linha. Portanto, vimos o Porto com alguns momentos de pressão, claro, mas muito mais vezes preocupada em encaixar Alan Varela entre os centrais, baixando um pouco para não dar tantos espaços nas costas a Luca Bacchi, até levando o belga principalmente para a zona lateral, sem lhe dar aquelas oportunidades de ruptura em corredor central que temos visto, e até com uma adaptação na pressão, porque foi o Borja Sainz que saiu no António Silva e o Samu mais na pressão ao central contrário, quando costuma ser até o PP a fazer esse movimento ao central. Parece-me que há aqui duas razões. Em primeiro lugar, não mexer tanto na estrutura do lado direito, porque aí cairia o Sudakov como interior esquerdo e podia ser perigoso para o Porto se Sudakov recebesse com espaço e pudesse depois procurar o flanco contrário, e também para soltar o Francisco Moura um pouco mais do duelo com o Luca Bacchio, para depois ter o Kivior a alargar um bocadinho como lateral esquerdo e ter esse confronto com o belga. Poderá ser esta a razão. Não tivemos a explicação de Farioli, infelizmente, porque podia ser um tema muito interessante na forma como preparou o jogo. Isto até permitiu ao Dedic, na segunda parte, por exemplo, ter muito campo para correr, uma vez que o extremo não estava preocupado com o Dedic, estava preocupado em sair ao central. E o Francisco Moura nem sempre chegava perto. Posto isto, o Porto acabou por se equilibrar com o Benfica. Obviamente, foi a melhor equipa do ponto de vista da criação de oportunidades. Não é que tenha feito muito, mas foi a melhor equipa em termos de perigo criado. Exatamente. Mas nem sempre soube explorar a mais-valia que os laterais poderiam trazer, porque o Benfica não fez nada radicalmente diferente em comparação com outros adversários, isto é, tentar ao máximo limitar o corredor central no passe para o Alan Varela, marcar os interiores individualmente, sendo que o Porto não procura ligar pelos interiores. Os interiores muitas vezes já recebem em progressão com um passo de fora para dentro e atacando aqueles intervalos entre central e lateral, e esta foi a prioridade estratégica de José Mourinho. Os principais momentos de perigo do Porto surgiram quando o Alberto Costa ou o Francisco Moura conseguiram chegar nas costas do extremo do Benfica, que nem sempre acompanhou
até ao fim, mas ainda assim foram poucos esses momentos, foram poucos os momentos em que Froholt surgiu sozinho com espaço para fazer a diferença. A mesma coisa em relação ao Gabri Veiga, há ali um lance perto do fim da primeira parte em que roda sobre o Richard Rios, mas não foi uma constante. Em geral, bom trabalho dos médios do Benfica, mas o Porto, dentro deste estilo muito padronizado, acabou por fugir às próprias mais-valias. E falo novamente da pressão alta, do risco que impôs, ou neste caso não impôs, na pressão alta, até para levar o jogo para um desconforto psicológico do Benfica. E depois, claro, associa-se isto ao lado técnico também, com mais erros provocados. Não aconteceu. E depois, na segunda parte, rejeitando um pouco as possibilidades de mudança no jogo, principalmente no corredor central, porque com as tais perseguições dos interiores do Benfica havia sempre muito espaço para um avançado mais capaz em apoio, baixar e poder fazer a diferença. Aliás, em pouco tempo o Denis Gul conseguiu melhores jogadas do que o Samu no jogo inteiro. Já vinha também nesse registro do jogo com o Estrela Vermelha, e na sorte de, no azar de uns está a sorte de outros, porque se o Luke de Jong estivesse disponível, Era ele provavelmente o Denis Gul não teria tempo de jogo, ou teria tempo de jogo muito escasso. Agora está a ganhar espaço de afirmação e com boas sensações no ataque do Porto. Aí o estatuto de Samu também pesou muito, porque foi um avançado caro, é o avançado titular do Porto, independentemente das características, acabou por ter esse privilégio. E depois o 2-1, porque não só o Rodrigo Mora entrou aos 90 minutos, e isto também demonstra muito a tal postura muito calculista, anti-risco de Francesco Farioli, como saiu o Gabri Veiga para entrar o Pablo Rosário numa fase precoce do jogo. Isto acabou por tirar a capacidade criativa pouca que o Porto já ia tendo para desmontar as marcações do Benfica. Portanto, claramente dentro daquilo que os treinadores acabaram por sugerir, Mourinho mais satisfeito, mas Farioli não insatisfeito. E acho que é assim que se explica o clássico. O Porto não é uma equipa criativa dentro da preparação estratégica que os adversários lhe vão lançando. Por vezes tem de soltar um pouco mais a rede para a equipa também poder apresentar outros argumentos. Isto não aconteceu e, portanto, um 0-0 é o destino deste jogo à partida, pelo que os dois treinadores fizeram. Já agora não deixa de ser curioso, normalmente associamos sempre o jogo tático a um jogo com poucos acontecimentos, de baixo risco. Foi de facto isso, um jogo entre dois treinadores muito calculistas que preferiram não perder à frente de qualquer outra coisa. Rui, olhando aqui um bocadinho para o Benfica de Mourinho, uma semana com Chelsea e Porto, com estas reservas, mas isto poderá não chegar nos próximos jogos, não é? Não, eu creio que há obviamente a deslocação a Chaves para a Taça de Portugal, em que o Benfica terá que fazer mais alguma coisa do ponto de vista ofensivo, mas isto é uma sequência de jogos que tem Newcastle como ponto de referência e em que o Benfica irá fazer exatamente o mesmo que fez diante do Chelsea e diante do Futebol Clube do Porto, ou seja, vai procurar anular os pontos fortes da equipa adversária. Agora, diante do Newcastle, eu creio que a equipa do Benfica terá que correr mais alguns riscos do ponto de vista ofensivo, riscos que a partir de determinada altura... Tem duas derrotas, não pode novamente entrar num cenário especulativo e apenas focado nos pontos fortes do adversário. Óbvio. Ou então o Benfica assume que a Liga dos Campeões que deixou de ser prioritária, ou seja, o acesso ao play-off, porque não há qualquer hipótese do Benfica ser apurado diretamente nos 8 primeiros, e assume que o objetivo é ganhar o Campeonato Nacional. E isso também pode acontecer, ainda que me pareça muito precoce, e então em fase eleitoral é que não vai acontecer de certeza absoluta. Mas é o que o Tomás disse e eu concordo em absoluto. Ou seja, o Benfica vai anular os pontos fortes do Newcastle e deixa-me referir, e creio que até o Tomás está de acordo comigo, o jogo contra o Newcastle vai ser muito mais difícil do que o jogo com o Chelsea e provavelmente mais difícil do que foi este jogo diante do Futebol Clube do Porto. E creio que as pessoas pensam um bocado, não acompanham muito a Premier League, principalmente a maior parte dos comentadores, pensam que o Newcastle não é um adversário ao nível do Chelsea ou do Futebol Clube do Porto. O problema é que é. E é uma equipa que pode, de um momento para o outro, ter um rasgo capaz de abrir esta forma como o Benfica joga, de procurar anular os pontos fortes da equipa adversária. Agora, a partir do jogo com o Newcastle, o Benfica tem claramente a obrigação de melhorar aquilo que é o seu perfil ofensivo. E ainda ontem se percebeu que o Sudakov é um excelente jogador com bola no pé, mas será que Sudakov é um jogador que Mourinho pretenderia na sua equipa se tivesse começado a época no Benfica? É uma das questões que interrogo quando estou a falar do melhor jogador da equipa do Benfica.
O segundo melhor jogador do Benfica é Pavlidis, e Pavlidis esteve permanentemente desapoiado no jogo de ontem, e a verdade é que os únicos momentos de alguma luz do Benfica do ponto de vista ofensivo foi quando houve a capacidade para ligar Sudakov e Pavlidis, porque isto de estar a lançar permanentemente o Luque Bacchio, sobretudo contra uma equipa que percebeu a partir de determinada altura que o ponto de saída do Benfica é um jogador que começa e acaba as jogadas, e reparem que o Benfica até teve uma situação de 4 contra 4 na segunda parte, e o Luque Bacchio conseguiu sair do flanco direito para o flanco esquerdo e perdeu qualquer opção de passe que poderia ter tido. É muito arriscado, e creio, obviamente, percebo aquilo que vai acontecer em Newcastle. Agora, o Benfica não pode ir para Newcastle a pensar que o 0-0 chega e que perder por 1-0 é um resultado interessante. Não é, aliás, nenhuma derrota é interessante para o Benfica, nem mesmo a que aconteceu em Stamford Bridge. Agora, o Benfica não pode ficar de fora da Liga dos Campeões à terceira jornada. Isso que seja uma convicção de José Mourinho, ou seja, tem que ir a Newcastle para procurar ganhar, o que é muito difícil, mas tem que arriscar do ponto de vista ofensivo, e aquilo que temos visto, principalmente diante do Futebol Clube do Porto, é que o Benfica não arriscou absolutamente nada do ponto de vista ofensivo. Agora, pós-Newcastle, esta equipa vai ter que crescer com bola, não se pode limitar a jogar em contra-ataque e à espera do erro da equipa adversária, vai ter que assumir o jogo, vai ter que melhorar o ataque posicional, que muitas vezes foi soporífero com Bruno Lage, e esse trabalho é hercúleo, e torna-se ainda mais hercúleo quando o Benfica acaba por ter um jogo da Taça da Liga naquilo que seria uma das 2 semanas que tem até ao final do ano para fazer o microciclo completo, porque agora o único microciclo completo do Benfica é entre o final de novembro e o início de dezembro, o que coincide, o início de dezembro, com a recepção ao Sporting. O que parece claro, encerrado este capítulo que antecede a paragem para as seleções, é que José Mourinho ainda não conseguiu dar nenhuma diferença substancial em comparação com o Benfica de Bruno Lage. Esta vertente estratégica também já era vista com o técnico anterior, teve bons jogos contra adversários mais poderosos, diminuía muito as forças desses adversários poderosos, generalizando. Portanto, em algum momento da temporada, José Mourinho vai ter de orientar o ponteiro para outros aspectos. Não sentiu que fosse agora o momento, também pelo ciclo difícil, pelo pouco tempo para treinar, consegue sair vivo desta altura do campeonato, mas mais para a frente, inevitavelmente, terá de moldar a equipa do Benfica para outro tipo de jogo, para outro conforto num jogo ofensivo, com mais relações, porque o Benfica individualmente tem boas exibições no Dragão. O Pavlidis, por exemplo, de costas para o jogo, conseguiu muitas vezes dar sequência. O Sudakov conseguiu pegar na bola em alguns momentos. Já nem vou às tarefas defensivas. O António Silva, os dois interiores também, o Enzo Barrenetxea, precisou daquele jogo de pausa, claramente, para se renovar novamente enquanto jogador focado na tarefa e a dar também alguma qualidade no passe, embora tenha cometido um ou outro erro. Mas ofensivamente há aqui 2 temas bastante vincados. O primeiro é a forma como o Benfica é uma equipa de pouca profundidade e pouca capacidade de criação, de um modo geral. Procura o Sudakov, o jogo de costas do Pavlidis, mas depois sobra o Luque Bacchio. É o único jogador verdadeiramente capaz, nesta altura, de incomodar os adversários com toda a irregularidade, bom e mau, que possa trazer. E depois, o outro tema é a falta de confiança no banco, o que não deixa de ser irónico para um treinador que elogiava de todas as maneiras o plantel às ordens de Bruno Lage. Sem Sudakov e Luque Bacchio. Afinal, o plantel não é assim tão fantástico no final, como já houve... poderia parecer. Não tem motor, a equipa não tem motor, não tem rapidez. E repare-se ele ontem reduziu a 13 jogadores. No jogo anterior, o João Veloso entrou aos 97 ou 98. Skeldrup não existe. O João Rega entrou aos 93 ou 94 e o Skeldrup parece já arriscado claramente de fazer carreira no Benfica. Mas isto também é uma consequência das tais trocas constantes de treinador, que depois levam uma apreciação maior ou menor de vários jogadores dentro do plantel. Mesmo havendo uma aproximação ideológica muito grande do Lage ao José Mourinho. Certo, mas o Skeldrup, não tendo muita continuidade, ainda ia jogando. Agora parece-me claramente que vai baixar aqui um degrau na hierarquia do plantel. Claro que sim. E aliás, não é por acaso que, e eu falei de 13 jogadores, mas não é por acaso que o José Mourinho, uma das principais preocupações foi passar a mensagem que o Ivanovic não esteve presente no jogo,
porque teve o tal síndrome gripal na manhã de domingo. E esse aspecto é curioso, porque aquilo que me pareceu ele também querer passar com esta mensagem é que, por exemplo, mesmo o Ivanovic estando longe de ser um extremo, muitíssimo longe de ser um extremo, provavelmente entraria mais depressa no jogo do que o Skeldrup, e isso vai ser algo que os adeptos do Benfica se vão ter que ir habituando. Mas posto isto, o plantel do Benfica não é assim tão fantástico. A questão é que Mourinho colou-se um bocadinho ao plantel fantástico com a série de declarações que acabou por fazer quando frontou o Benfica. Em termos de profundidade. Vamos a ver se termos de profundidade, em termos futuros não vai dizer que fazem muita falta ou querem Arturoglu e Florentino. Também é uma possibilidade. Agora, quando o José Mourinho teve essa declaração, o Sudakov, que para mim é o jogador mais completo do plantel com bola, independentemente de achar que o Pavlidis está muito perto do nível do Sudakov e é um jogador interessantíssimo, não estava no plantel, nem Luka Bakio, que é a principal arma ofensiva de José Mourinho, em termos de pensamento futebolístico nesta altura. Fechada este bloco do clássico, que terminou sem golos, para a alegria dos treinadores de Porto e Benfica e tristeza dos adeptos, claro. Horas antes do jogo no Dragão, num jogo que na verdade ainda entrou pelo clássico adentro, tal foram as emoções no final. Nós previmos que isso ia acontecer, ou seja, com a proximidade de horários era muito natural que isso viesse a acontecer, como sempre. As vicissitudes do calendário e do tempo de descanso que é necessário para as equipas, neste caso as 4 equipas envolvidas nas competições europeias. Sporting e Sporting Braga empataram em Alvalade, um jogo tecnicamente muito errático de parte a parte, para ser simpática, e mais ainda do Sporting, que pagou os seus erros e nunca ter estado verdadeiramente confortável no jogo. Um penalti já a deshoras definiu um resultado que talvez não pudesse ser outro, olhando para o jogo. Tomás, Rui Borges não gostou da exibição do Sporting no Estoril. Aqui terá razões para ficar ainda mais aborrecido. Um jogo muito confuso do Sporting, que para lá da desinspiração coletiva também não viu o talento individual a surgir para o resgate, como aconteceu por vezes na época passada. Veja aqui algum sinal de mini crise do Sporting. O Rui Borges não gostou da exibição no Estoril, depois adorou a exibição contra o Nápoles, adorou o João Simões, que depois ficou fora por opção técnica. Não percebo. Foi uma semana de bipolaridade completa e o treinador também entrou neste registro do Sporting. Como disse aqui na semana anterior, não pareceu assim tão grave a exibição feita frente ao Estoril. Depois escolheu o Rui Borges rodar bastante as principais figuras do plantel, algumas delas, no jogo em Nápoles. É verdade que a segunda parte do Sporting teve bons momentos, mas também muitos erros defensivos, ou alguns erros defensivos muito penalizadores, que voltaram a repetir-se contra o Sporting de Braga. Acima de tudo, o que me parece claro, e já é um tema bastante digno de reflexão, é a forma como o Sporting não está a conseguir superiorizar-se aos adversários nos jogos mais difíceis da temporada. E tem sido assim internamente e também Benfica na Liga dos Campeões. Porto derrota em casa, Nápoles derrota fora e empate com o Sporting de Braga em casa. E se quisermos até do ponto de vista teórico, por exemplo, o Braga já foi ao Alvalade, o Porto já foi ao Alvalade, o Benfica já foi ao Dragão. O Sporting tem recebido os principais adversários neste início de temporada, portanto ainda vai ter de fazer essas deslocações mais complicadas frente aos rivais. Posto isto, o Sporting teve dificuldades desde o primeiro minuto, mas a primeira meia hora do jogo, ainda assim, é aceitável, principalmente pela forma como o Morita, lateralizando sobre a esquerda, conseguiu dar algumas soluções de progressão, incluindo no lance do golo, em que consegue meter o Pedro Gonçalves num terreno até menos habitual, mas que lhe permitiu abordar o adversário, no caso o Lagerbilka, de forma diferente. Isto é, recebendo e encarando de frente para o adversário. E a tendência foi o Pedro Gonçalves receber de costas, como o Trincão também receber sob marcação. E o Braga foi uma equipa muito corajosa e determinada nessa pressão a todo o campo. Deixou sempre o Sporting desconfortável. Por isso vimos mais uma vez uma equipa muito à procura do jogo direto, seja para os apoios de Soares, seja para tentar meter o Giovanni Kenda em profundidade com os passos de Abbas. Na primeira parte surgiram ali 2, pelo menos, de boa qualidade, que Giovanni Kenda também não aproveitou exatamente. Mas isto foi na primeira meia hora em que o Sporting, não tendo feito um jogo espetacular, encontrou ali uma outra saída para chegar perto da baliza do Sporting de Braga. A partir da meia hora, e já depois do golo,
só deu Braga, taticamente. A equipa taticamente não teve resposta, a equipa do Sporting. E isto é que é o maior sinal de preocupação, mais do que até o golo sofrido, que surgiu, podia não ter surgido, há ali um erro do Human na forma como aborda o lance, mas se o Sporting vencesse, já não se colocaria a questão de uma forma tão grave, mas o jogo não mentiu nesse sentido. O Sporting teve inúmeras dificuldades para lidar com a pressão do Sporting de Braga. Muito bom esse trabalho de Carlos Vicens nas marcações ao meio homem, em geral poucos erros da equipa, a obrigar o Sporting a muito jogo direto, muitas perdas de bola em zona perigosa, e isto não foi um mal individual, foi um mal coletivo. E depois, quando o Sporting encontrava os espaços mais à frente, teve exibições muito desinspiradas de quase todos da frente de ataque. O Luís Soares testou um bocadinho, foi o melhor nesse aspecto e conseguiu juntar mais um golo. Mas quer o Kenda, quer o Trincão, que passou completamente ao lado do jogo, quer o Pedro Gonçalves, que teve muitos lances de más decisões, mas ainda assim um bocadinho melhor, no meu entendimento, porque está nos lances-chave, ofensivamente, em alguns lances-chave do Sporting, e isso acaba por lhe dar um peso diferente, mas em geral tudo muito abaixo daquilo que estão habituados a fazer noutros momentos, e já se percebeu que o Sporting, em termos de definição no último terço, depende muito do mood de Pedro Gonçalves e Trincão, que não esteve exatamente no modo certo. O Braga foi crescendo, principalmente jogando pelos médios. Grealish, fantástico jogador, acrescenta muito ao meio campo do Braga naquela dupla com o João Moutinho, e tinha sido assim também contra o Celtic, é bom lembrar. O Moutinho até saiu de forma algo precoce e surpreendente, eu diria, embora o Grealish estivesse melhor no jogo do que o próprio João Moutinho, mas o Braga é uma equipa com pouca capacidade de surpreender o adversário, não tem flanqueadores, não tem exatamente um ponta de lança de muito peso entre os centrais. O Paulo Vítor fez uma boa primeira parte, acaba por sair porque Vicens imaginou que já não haveria tantos espaços e portanto tentou colocar o Fran Navarro, mas não ganhou muito com isso. Acabaram por ser os movimentos de Zalazar a criar mais problemas ao Sporting, e o próprio Zalazar conseguiu marcar aquela grande penalidade. No fundo, e em conclusão, aquilo que me parece é que o Sporting, quando é amarrado pelo adversário, isto é, quando é levado para um caminho que o Sporting não queria, nunca consegue sair daí. Deixa-se enrolar e, no fundo, reage ao que o adversário está a oferecer. Neste caso, a equipa está a pressionar, o Braga está a apertar e a forçar erros, jogo mais direto, jogo mais no espaço, tanto que entra o Alisson. Não há alternativas dentro do plano de jogo do Sporting para recuperar o controlo. A equipa precipita-se sempre quando está nestes cenários mais divididos, e isso acaba por levar muitas vezes a este tipo de dissabores. Repito, podia não ter acontecido, mas acontecendo não deixa de ser justo para aquilo que o Sporting de Braga fez. É preciso que Rui Borges também consiga encontrar algumas alternativas na procura do controlo, porque senão, com um 0 no marcador, isto poderá acontecer mais vezes. Repare-se que as substituições são altamente previsíveis. O Sporting faz mais ou menos as mesmas alterações todos os jogos, e dentro do plantel poderá, por exemplo, não havendo uma alternativa direta à Pota ou uma alternativa direta à Trincão em termos de características, o Jenny Catamo, o Alisson dão coisas diferentes, porque não utilizar o João Simões naquela posição mais subida, por exemplo, como um médio extra? Nunca foi trabalhado esse cenário alternativo, e portanto o Sporting nestes jogos tem tido muita dificuldade quando o adversário se superioriza do ponto de vista tático. Rui, olhando aqui também para o Braga, Vicens com este jogo em que taticamente acabou por ser superior a Rui Borges, achas que ganhou tempo também com a vitória na Liga Europa e com este empate ao Alvalade, onde o Braga até foi muito tempo a equipa por cima? Achas que ganhou algum tempo em Braga? Ganhou, aliás, porque pensemos uma coisa, e isso é verdade, houve a hipótese do Vicente sair após a derrota diante do Nacional e que acabou por não se consumar, e a verdade é que ele diante do Celtic superiorizou-se ao adversário com a força do corredor central, a conseguir claramente ganhar superioridade nesse espaço e sobretudo também do ponto de vista defensivo, a anular o papel que o McGregor tem em termos de construção na equipa do Celtic, e isso foi muito importante para a equipa do Sporting de Braga, e sobretudo acho que a exibição de ontem acaba por ser muito positiva, e mesmo que a equipa do Sporting de Braga de forma injusta perdesse o jogo, eu creio que Carlos Vicens justificaria aqui ter esta segunda vida como treinador do Sporting de Braga. Ele em termos futuros vai ter uma dificuldade adicional, o Tomás já tocou e eu concordo em absoluto. Esta equipa precisa de jogadores que ataquem o espaço, neste momento está à espera do Sandro Vidigal atingir um ponto em que pode jogar com regularidade, e creio noutra que será escala, Rui,
O Braga tem algumas semelhanças com o Benfica e esta semana Concordo. também tem semelhanças, repito, noutra escala, mas são jogos Sem dificilmente dúvida. replicáveis durante toda a temporada. Exatamente, e esse ponto é um ponto absolutamente essencial. Concordo totalmente contigo quando disseste que o Paulo Victor foi precocemente substituído, mas percebemos ambos porque é que isso aconteceu. Ele acreditava que não haveria espaço na profundidade e que Fran Navarro seria o definidor que faltou à equipa do Sporting de Braga na primeira parte, porque a verdade é que o Sporting de Braga criou muito, mas não conseguiu finalizar absolutamente nada. Mas na segunda parte a equipa não beneficiou particularmente da entrada do Fran Navarro, tem duas grandes oportunidades além do golo, uma com uma defesa absolutamente incrível do Rui Silva a um remate do Lelo numa jogada criada pelo Salazar no corredor direito, e depois tem um remate violentíssimo do Salazar no corredor central para mais uma grande defesa do Rui Silva. No entanto, aquele que é o grande problema do Sporting Clube de Braga nesta altura é que é uma equipa que joga basicamente com bola no pé, não há capacidade para agredir o adversário com bola no espaço, e sobretudo como ontem, e foi de forma inteligente que o fez, preferiu e privilegiou o corredor direito para chegar às zonas de finalização, foi sempre com muita bola no pé, ou seja, o Salazar apoiava o Víctor Gomes, houve situações em que o Ricardo Horta se juntava a eles e criava triangulações, e foram todas muito interessantes, mas a verdade é que foi sempre bola no pé, e a verdade é que quando o Sporting de Braga procura criar algum desequilíbrio sem ser bola no pé, é através do Leonardo Lelo no corredor esquerdo, que, por exemplo, em Glasgow foi importantíssimo para que isso viesse a acontecer. Depois, quando procuras lançar Gabriel Martínez e Sandro Vidigal vindo de lesão, a verdade é que o Gabriel Martínez pode ter marcado o golo decisivo diante do Celtic, o 2-0, o golo decisivo verdadeiramente foi o do Ricardo Horta, com um frango monumental do Kasper Schmeichel. A verdade é que a equipa do Sporting de Braga é muito curta, porque estar à espera de um desequilibrador como o Gabriel Martínez, a verdade é que ele é um bocadinho, e perdoem-me a analogia, o Luque Bacchio da equipa do Sporting de Braga. Para tomar uma decisão correta é complicado, e até no lance do próprio golo, em Glasgow, foi só à segunda. Há um jogador que eu creio que pode ser muito importante nesta equipa do Sporting de Braga, que ontem não foi utilizado, mas mais uma vez como suplente utilizado em Glasgow, imprimiu outro ritmo à forma como a equipa do Sporting de Braga entrou no meio campo ofensivo, que é o Diego Rodrigues, que eu creio que é um jogador que inevitavelmente terá que acabar por ser titular da equipa do Sporting de Braga. Agora, em termos, o plano Vicens para o jogo de Glasgow e o plano Vicens para o jogo de Alvalade resultaram, e a verdade é que o Sporting de Braga, diante do Sporting, foi uma equipa que superou facilmente uma pressão desajustada do Sporting, uma pressão alta desajustada do Sporting. Pelo menos Rui Borges falou disso. Essa honestidade acaba por ser importante. Sublinho-a, como também sublinho a honestidade do Rui Borges de dizer que o empate era o resultado mais justo. Acho que isto fica claramente bem ao treinador do Sporting. Agora, a falta dessa pressão alta e de ter referências bem definidas em termos de pressão permitiu que a bola entrasse completamente confortável no Moutinho e no Grealish, e o Grealish, concordo inteiramente com o Tomás, faz um grande jogo em Alvalade, e depois a capacidade que o Sporting de Braga a partir daí tinha em lançar os corredores laterais, principalmente o direito, como falei há pouco, ou até encontrar nas entrelinhas o Salazar e o Ricardo Horta, o que dificultou muito o papel do Sporting, porque houve muita indefinição, principalmente do Human, em momento defensivo, em saber se saltava ou se ficava. E esse aspecto foi muito bem aproveitado pelo Sporting de Braga. E o segundo ponto, o Tomás já tocou, que é um ponto que para mim foi determinante. As referências de pressão do Sporting de Braga em momento defensivo estavam muitíssimo bem preparadas, foram só superadas pela capacidade do Morita de fugir e aparecer nas costas da primeira pressão e lançar o pote na profundidade, e foi pena para o Sporting o Morita ter saído tão cedo. Eu creio que terá que ser uma gestão obrigatória do ponto de vista físico para o jogador sair tão cedo nas partidas, mas a verdade é que a equipa do Sporting de Braga encaixou a sua pressão na equipa do Sporting, e o Sporting teve muitas dificuldades, principalmente a partir do minuto 30, mas já tinha acontecido antes,
em ligar jogo de forma associativa, e a verdade é que o Sporting viveu muito de um jogo direto que acabou por não surtir qualquer efeito, e a verdade é que o Sporting acumulou muitas perdas de bola no meio campo defensivo, e o Sporting de Braga, eu não sei se foi o melhor o registro na temporada, mas conseguiu imensas recuperações no meio campo ofensivo, e isso prova que o plano Vicens resultou. Muito provavelmente, se não fosse a grande penalidade, sairia com uma derrota de Alvalade, mas era uma derrota injusta face àquilo que foi o jogo do Sporting de Braga, ainda que volto a referir, a questão da referência ofensiva é muito importante e creio que neste jogo em Alvalade, Paulo Victor saiu de forma muito prematura no encontro. Uma última nota para o Ornicek, porque se houve dúvidas na Verdade. pressão do Sporting, também foram muito provocadas pela participação do Ornicek, em geral, Sem a distribuir dúvida. com passes, seja no corredor central, seja de forma mais aberta, a utilização dos centrais também, o Rui Borges falou sobre isso, mas há aqui um ponto, é que a pressão do Sporting não foi hesitante, não foi pouco convicta, pouco agressiva, apenas neste jogo. Normalmente, em termos de campeonato nacional, contra equipas que sabem trabalhar a bola, é importante destacá-lo. O Sporting tem algumas dificuldades. Lembro-me, por exemplo, do primeiro gol do Porto em Alvalade. É um desajuste gritante na pressão. Por isso, não é um tema exatamente novo e vai ter de ser resolvido se o Sporting quiser, lá está, impor-se neste tipo de jogos mais equilibrados. Que são importantes vencer, ao contrário do que Rui Borges pareceu Até porque já não vai conseguir vencer os outros todos. Exatamente, não sei se exatamente. estava no plano. Essas contas... vamos agora, depois de falarmos destes 2 jogos grandes da jornada número 8 da Primeira Liga, vamos a outros jogos, vamos às nossas rúbricas. Na Revienga, Rui, querias trazer aqui aquele que é, na verdade, o grande vencedor desta jornada, porque pronto, Mourinho disse que não tinha perdido pontos com ninguém, mas houve uma equipa que de facto ganhou pontos a toda a gente, que foi o Gil Vicente. Verdade. Isso reforçar um quarto lugar, a fazer um campeonato com muita qualidade, muito tranquilo, venceu o Estrela por 2-0, aguentando boa parte do segundo tempo a jogar com menos um depois da expulsão do guarda-redes Andrew. Verdade. Rui, como é que estás a ver este Gil Vicente muito forte, mesmo na derrota com o Benfica, foi a equipa que se calhar merecia vencer, não é? Sim, é verdade. O empate já seria lisonjeiro para a equipa do Benfica. Aquilo que me parece importante é olhar para a equipa do Gil Vicente e perceber que não houve falta de humildade após o jogo no Estádio da Luz. Ou seja, os jogadores podiam se deslumbrar, e até o próprio treinador, com aquilo que aconteceu no Estádio da Luz, mas a equipa entrou concentradíssima no jogo diante do Estrela da Amadora, e a primeira parte é um dilúvio de futebol champanhe por parte da equipa do Gil Vicente. Ou seja, o Gil Vicente estabeleceu combinações pelos 3 corredores, chegou com grande facilidade às zonas de finalização, foi para o intervalo a ganhar 2-0, se fosse a ganhar por 3 ou 4-0 não seria minimamente surpreendente, e a verdade é que logo no início da segunda parte tem um contratempo, que é a expulsão do Andrew, justíssima, diga-se, e a verdade é que o César Peixoto soube reorganizar a equipa do ponto de vista defensivo, e a verdade é que o Estrela da Amadora, apesar de ter tido a partir daí muito mais iniciativa como lhe competia, acabou por não conseguir criar grandes situações de perigo. E não é por acaso que estamos em 8 jornadas do campeonato e esta equipa do Gil Vicente só sofreu golos do Futebol Clube do Porto e do Benfica, curiosamente, os 2 jogos que perdeu. E a verdade é que, se formos olhar para o jogo, acaba por ser o Gil Vicente, na segunda parte, a ter, se quiseres, 3 melhores oportunidades da partida. É certo que foram todas no mesmo lance, que é o lance do penalti, que é um corte em cima da linha de golo, é a grande penalidade que vai à barra, e depois o desperdício do Gustavo Varela na recarga é essa mesma grande penalidade. Portanto, uma exibição muito competente da equipa do Gil Vicente, grande primeira parte, acho que a qualidade futebolística do Gil Vicente na primeira parte é de sublinhar, e na segunda a competência que teve para fechar os caminhos para a sua baliza, não deixando aqui e ali de procurar surpreender a equipa do Estrela da Amadora. Deixa-me só dar uma nota, porque foi a estreia de um treinador na Liga Portuguesa, no Estrela da Amadora, o treinador João Nuno, que curiosamente esteve com o Tomás num programa, num canal de televisão há algum tempo, e mostrou muitas ideias interessantes. Eu creio que foi antes do 1º de dezembro do Sporting Braga, não foi? Projeto de treinador, exatamente. Antes exatamente. desse encontro de Portugal. Não sei se a saída terá sido muito pacífica, mas independentemente disso,
a chegada à Primeira Liga parece-me interessante em potencial. Sem dúvida nenhuma, e deixa-me dar aqui uma nota. Isto não é o futebol do João Nuno, ou seja, o João Nuno pegou na equipa a meio da semana e, obviamente, até porque o Estrela da Amadora vinha de uma vitória, manteve a estrutura e procurou manter o 11 titular, até uma forma de premiar os jogadores. Eu creio que esta equipa do Estrela da Amadora, com este treinador, tem capacidade para crescer. Será algo que iremos ver e iremos analisar seguramente após a pausa das seleções em outubro, mas fico com a ideia que, com algumas mudanças neste 11 da equipa do Estrela da Amadora, provavelmente até com uma mudança de estrutura, porque ele é mais um treinador de 4-3-3 e 4-2-3-1, poderá haver aqui um Estrela da Amadora diferente para os próximos meses de campeonato, e isso deixa-me também aqui uma nota importante para a equipa do Estrela da Amadora. Sobre a Liga Portuguesa, acho que vale a pena destacar também o Nacional Moreirense, um jogo entre duas das boas equipas Certíssimo. do campeonato. Foi uma montanha russa para o Vasco Sousa, porque marca o primeiro golo no campeonato e convém lembrar que esteve lesionado bastante tempo. Numa excelente jogada coletiva. Excelente jogada, que reforça também o peso do corredor direito do Moreirense. Atenção à forma como o Diniz Pinto, em corredor interior, continua a marcar diferenças. Que é o melhor assistente da liga. Exatamente. E o Diogo Travassos a ganhar espaço como extremo direito. E hoje em dia temos muitos jogadores que sentem dificuldades em jogar no lado natural e têm algumas dificuldades para dar sequência. Não é o caso do Diogo Travassos. Consegue meter passos interiores, tem muita precisão no cruzamento, portanto, claramente é um jogador com elevadíssimo potencial, até para virar um lateral ala de equipa grande. E ele é formado no Sporting. Eu acho que pertence ao Sporting. Acho que sim. O Rui Borges também disse que ele estava, ou que tinha sido chamado por ele, mas entretanto foi parar ao Moreirense. Em relação ao Vainides, agora aproveito muito rapidamente, parece-me um bom jogador, tecnicamente evoluído, não me parece um diferenciador, mas teremos outras oportunidades para ir aí. Concordo inteiramente, Tomás. Deixa-me só reforçar a tua ideia. Continuando no Nacional Moreirense, depois o Moreirense acabou por cometer muitos erros grosseiros, penaltis, um golo sofrido de bola parada que também demonstra a qualidade técnica do Lisiero na cobrança com o pé esquerdo. Muito bem mesmo. Mas acima de tudo ficam estas notas sobre duas equipas que vão fazer à partida boas temporadas e se calhar até andar ali no top 7, top 8. Para arrematar, Lídia, a parte do futebol português, destacar só muito rapidamente a vitória do Alverca diante do AVS. O AVS, nesta altura, é a pior equipa do campeonato. Vamos ver o trabalho que João Pedro Sousa vai conseguir urdir, mas com a dupla de centrais que apresentou diante do Alverca, formada pelo Bané e pelo Galeto, vai ter mesmo muitas dificuldades. Obviamente é uma equipa que precisa de ir ao mercado logo no início de janeiro para procurar resolver todos os problemas que tem, e são muitos, mas atenção a esta equipa do Alverca, é que sem Chiquinho, que é claramente o seu melhor jogador, Lincoln está a regressar aos seus bons velhos tempos a jogar no papel de avançado pelo centro-direita, mas volto a frisar, porque já toquei aqui neste jogador a semana passada, o Figueiredo a partir da esquerda e o Alex Amorim como médio-centro dão uma qualidade muito grande a esta equipa do Alverca em momento ofensivo, e creio que é uma equipa claramente a ter em atenção, mesmo sabendo que é uma equipa que é muito verde em termos competitivos, mas tem um central que procura dar essa experiência, mas a verdade é que às vezes eu sinto que não é o jogador ideal para jogar naquela posição. É um pouco o efeito Aderlan Santos. Neste exatamente. Ou tem sido, pelo menos. Acho que é a imagem perfeita, concordo absolutamente contigo, Tomás. E isso às vezes pode ser problema, mas não esquecer que a equipa do Alverca tem um central, o Baceia, que está com a seleção francesa sub-20, e é um jogador, do meu ponto de vista, muito interessante. E para rematar, a primeira vitória no campeonato do Rio Ave, mas sublinhando principalmente um jogador, que é André Luiz. André Luiz faz uma pré-assistência, faz um golo na sequência de uma recuperação alta, aproveitou um desentendimento entre o guarda-redes, o Bernardo Fontes, e um defesa central da equipa do Tondela, e depois oferece claramente um golo ao Clayton, naquela que será uma das melhores associações entre jogadores nesta, digamos, na linha média do campeonato português. André Luiz, claramente um jogador diferenciador, e nota para um aspecto na equipa do Rio Ave. Barabé, que vem oferecer muito mais consistência do ponto de vista defensivo, a jogar como central pelo meio. A equipa do Rio Ave não tem um trinco, um médio defensivo que tenha nível para jogar nesta equipa, sobretudo a partir do momento em que Bacolas, que nem é exatamente um trinco, está lesionado e vai falhar o resto da época, e esta adaptação do Nedói a jogar a médio defensivo
tem surtido efeito. Agora, em termos de construção, a equipa está muito dependente do Brandon Aguilera e também do estado, se quisermos, do Brandon Aguilera. É que o Brandon é um jogador de inegável qualidade, mas desliga com alguma facilidade do jogo. Agora, o Rio Ave, tendo sempre como túnel de saída o André Luiz, é uma equipa que pode ser claramente terrível. É certo que o calendário do Rio Ave até ao momento não foi o mais fácil, mas esta vitória era preponderante. Do lado da equipa do Tondela, dizer que também a consistência do processo defensivo, apesar de ter um dos melhores guarda-redes do campeonato, que ontem até não foi particularmente feliz, coloca muita coisa em causa nesta equipa do Tondela. É que a dupla de centrais, o Cristiano Marques e o Medina, que me parece um jogador excessivamente violento e que tem que moderar a forma como entra aos lances, e a própria questão do Bebeto ser o lateral direito e o Tiago Manso estar a ser adaptado ao lateral esquerdo, cria aqui algumas dúvidas. E a mim causa-me algum espanto que um jogador como o Mavirã, que fez uma excelente época na segunda Liga, tenha perdido não só a titularidade primeiro para exatamente, para o Remy Vitá, que não parece ser o mesmo nível do Mavirã, e agora, tendo dois laterais esquerdos, ser um lateral direito adaptado ao lateral esquerdo. Causa-me alguma confusão. Veremos os próximos capítulos desta equipa do Alverca, do Tondela, salientando um aspecto. O Rony Lopes não é claramente um jogador talhado para jogar como segundo avançado. Saindo do território nacional e indo lá para fora, Tomás, 3 derrotas consecutivas do Liverpool entre Premier League e Champions. Quase que uma pessoa fica aqui a perguntar se as dores da transição de Arne Slot estão a chegar com um ano de atraso. Estão, e o Van Dijk deixou uma mensagem, enfim, não é enigmática, mas que diz tudo sobre o estado do Liverpool. Disse que já tinha avisado que a época não ia ser nada fácil, não só pelo campo, mas também por como estamos no balneário, no dia-a-dia. Isto, claro, lembrando o trágico falecimento de Diogo Jota. Mas, focando-nos no campo, que é aquilo que podemos, obviamente, comentar neste caso, o Liverpool, já quando estava a vencer no início do campeonato, teve muita felicidade, porque as exibições várias não vitórias foram no final, convincentes. Agora está a sofrer nos descontos. Em vez de marcar nos descontos, sofre nos descontos. Mas o jogo já não tinha sido nada positivo. E o Arne Slot também ainda não encontrou uma equipa que verdadeiramente lhe dê confiança e garantia de competitividade na maior parte destes jogos exigentes da Premier League. Por exemplo, contra o Chelsea abdicou do Wirtz no meio campo. Tentou claramente equilibrar a disputa no corredor central contra um meio campo fortíssimo do Chelsea, há que dizer, e que leva o jogo para um patamar de fisicalidade muito difícil de acompanhar. E depois colocando o Conor Bradley a lateral direito, mas muitas vezes tem sido o Szoboszlai, o que já permite que o Wirtz entre no meio campo. Mas no fundo o Liverpool é uma equipa que tem vivido um pouco os problemas da época passada, mas que agora se arrastam por vezes de forma mais vincada. A dificuldade na pressão sente-se sobretudo do lado direito, porque o Gravenberch tem de compensar o Salah, que não defende autenticamente, é um jogador a menos, e o futebol de hoje em dia está pouco feito para este tipo de equipas, onde há um jogador que não participa de forma igual aos outros. Neste caso, isto é que obriga o Gravenberch a compensá-lo, mas se está mais por fora, há espaço por dentro, está mais por dentro, o espaço já está por fora, e o Chelsea soube muito bem encontrar essas vantagens. A renovação do Salah era um caso muito bicudo, porque como é que não se iria renovar com um jogador que fez a época que fez? Praticamente impossível. Por outro lado, também era quase impossível que o próprio Salah desse continuidade ao rendimento da época passada. Claro que já sim. Nem vou dizer repetir, mas pelo menos aproximar-se daquele rendimento. Isso está a ser um problema para o Liverpool. Portanto, entre o encaixe das peças contratadas, o Isaac só agora começa a jogar, mas o Wirtz ainda não teve tempo de jogo e de criar ligação com o Isaac, também pela exigência dos jogos e da forma como o Arne Slot quer proteger o corredor central. Depois a equipa acaba por ser débil na pressão e o adversário consegue atacar muito por fora, sendo que o Liverpool não tem laterais muito capazes de defender, até porque muitas vezes levam com situações de inferioridade, particularmente no lado direito, seja o Bradley, seja o Frimpong, seja o Szoboszlai, qualquer um acaba por ter esses problemas. E em termos de conjugação de talento ofensivo, o Salah baixou o nível, o Wirtz ainda não encontrou espaço de afirmação na Premier League, é preciso pensar e executar mais rápido, não está a conseguir fazê-lo. Depois o tal casamento com o Isaac, que é prioritário, estamos a falar de jogadores de 250 milhões, juntando os dois, portanto terão de se casar sim ou sim para que o Liverpool também possa crescer, mas neste registro de consistência
O Arsenal está um pouco melhor. Não é uma equipa fantástica do ponto de vista criativo e do domínio dos jogos, mas normalmente permite pouco aos adversários, tem o efeito de bola parada, vai conseguindo chegar-se à frente também. Para já são estas duas equipas, vamos ver se Haaland consegue levar o City para a frente, porque está num espetacular momento de forma. Eu te diria que noutras alturas víamos Haaland como o concretizador da superioridade do City, agora é muitas vezes Haaland quem cria a superioridade do City. E isto faz toda a diferença na influência geral que o norueguês tem na equipa. Ainda sobre a Premier League, vale a pena destacar a qualidade individual e a forma como estão a ajudar as respectivas equipas. Mohamed Kudus e Semenyo do Bournemouth. O Bournemouth é um caso único, diria, na Premier League, porque a equipa não investiu tanto assim, investiu para substituir as peças que saíram no setor defensivo, mas que não são jogadores diretamente da mesma qualidade de Zabarni, que ainda agora fez um excelente jogo com o Barça, incrível, de Hausen, que é um titular do Real Madrid, de Kerkez, que é um titular do Liverpool, e ainda o guarda-redes também. Mas a equipa tem um estilo muito fiel, é uma equipa de pressão, de verticalidade, joga muito com as características dos dois extremos, ora a pé trocado, ora a pé natural para acelerar mais o jogo. Neste registro, o Semenyo é uma máquina, é um jogador que joga nos dois flancos, não é exatamente um extremo, é muito mais um avançado que procura diagonal e tem uma facilidade de finalização tremenda e ainda marca livros diretos. Depois o Kudus é mais artista, é um jogador que não vive apenas da aceleração, embora seja forte a acelerar, consegue inventar soluções no drible, tem também uma capacidade de último passe e de finalização que o distinguem, nesta altura, como um dos melhores jogadores da Premier League. São os dois ganeses. Boas portanto, notícias não para o deixa de ser selecionador ganês. interessante em perspectiva também acompanhar esta seleção no Mundial de 2026. Para finalizar, uma nota muito rápida sobre o Mundial Sub-20. Sim, que a semana passada passámos assim Foi rapidinho. Agora também vai ser correr. rapidinho, porque agora vêm as eliminatórias e a pausa para as seleções, portanto teremos tempo, mas acima de tudo vale a pena destacar o descrédito do Brasil. É verdade que faltavam aqui alguns jogadores que em condições normais poderiam estar. Ficou-se Ainda agora falávamos do Chelsea. pela fase de grupos. O Estevão marcou contra o Liverpool, poderia estar no torneio, obviamente é de outro patamar, mas a pouca qualidade e sobretudo a pouca ligação ao estilo Brasil, que não é apenas exclusivo desta seleção sub-20, é uma marca cada vez mais vincada do futebol brasileiro. Obviamente há aqui bons jogadores, por exemplo o Coutinho, um interior muito rotativo, com capacidade de progressão na zona central, boa meia distância, acabou por deixar boas indicações. O Luigi, que também já tem tempo de jogo no Palmeiras, mesmo. Um avançado móvel, de bom sentido de associação, consegue atacar o espaço. Deixaram estes dois, mais um ou outro, alguma qualidade para o futuro, mas não há aqui um jogador que encha a vista, como por exemplo um Gilberto Mora, que continua a fazer maravilhas em todos os jogos. Eu diria que é quase o Messi 2005, o Gilberto Mora. Não estou a dizer, claro, que vai fazer o que o Messi fez. Como é óbvio, mas é verdade. Mas para quem viu o Mundial Sub-20 é a analogia perfeita. É aquela sensação 2005. de que estamos a ver alguém uma coisa especial. Estamos a ver o futuro. Depois há aqui seleções muito boas, os Estados Unidos, também Marrocos, que tem o Jessim Yassin, belíssimo talento. Fica em primeiro no seu grupo, um grupo fortíssimo. Mesmo a Espanha não tem uma fantástica geração, mas tem aqui alguns bons jogadores, o Pablo Garcia, o Mella, o Virgili, o Iker Bravo, enfim, há qualidade na seleção espanhola. E recordar, Tomás, que a referência ofensiva de Marrocos tem sido o Zabiri, que é um jogador que no Famalicão eu creio que acabará por explodir. Há aqui jogadores do Alverca, do Famalicão. Há vários jogadores a jogar em Portugal neste O Brasil mundial. também tinha, por exemplo, o Ryan Lucas, que pertence ao Sporting, o Bresciani na Argentina. A Argentina, Tomás Pérez do Futebol Clube do Porto, que já marcou no torneio. Portanto, a Argentina, em termos de profundidade, parece uma seleção mais capaz do torneio, porque podia fazer 2-11, não digo de igual qualidade, mas de qualidade muito próxima. O Subiabre é suplente, enfim, há aqui uma qualidade e uma riqueza de banco que podem levar a Argentina a mais um título mundial. É uma das candidatas, não a única, mas é um torneio sempre muito entusiasmante. E agora vai começar o mata-mata, não é? Que é sempre a parte mais emocionante. E assim, com esta nova passagem pelo Mundial de Sub-20, ao qual ainda voltaremos naturalmente, fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam desse lado. Até à próxima, que será sobre a Seleção Nacional, quiçá
o apuramento da Já seleção. temos Nuno da Tavares, seleção Nuno Tavares nacional. convocado no lugar de João Neves, portanto, lateral por Isso lateral. mesmo. Exatamente. Não, o plantel Roberto Martínez continua fortíssimo e eu estou absolutamente convicto que na quarta-feira estaremos aqui a falar de Portugal no Campeonato do Mundo. Certamente. Até à próxima. lá. Até lá. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.